uma relação entre o sujeito que crê e Deus que se revela por meio da sua palavra e, no nosso caso, do cristianismo, por meio de Jesus Cristo, de maneira plena. Essa relação é pautada sobre uma esperança, que é o fato de acreditar no testemunho e na autoridade da divindade. E que tem por fim a plenitude, porque o conteúdo mesmo da fé visa a realização plena daquele que crê. Por isso, a fé, ela supõe um sim integral do homem a Deus, não apenas de maneira intelectual ou contenutística, mas sim um sim que dá um direcionamento para toda a vida desse ser humano, dessa pessoa que acredita. Se nós observarmos, existe uma estrutura básica dentro, quando nós falamos de fé, que foi estabelecida desde a escolástica, que diz o seguinte, que a fé possui um conhecimento da verdade, a fé possui uma adesão do fiel e a fé também possui uma orientação para a salvação. Os escolásticos chamavam isso de credere Deum, credere Deo e credere in Deo. Continuando a nossa reflexão sobre a fé, nós poderíamos perguntar: qual seria a estrutura fundamental desse ato fundamentalmente humano que é a fé? E observando como se dá o fenômeno da fé, nós podemos constatar três realidades. A primeira é que existe um sujeito que se relaciona. Depois, existe um conteúdo e também, por fim, existe aquilo que nós poderíamos chamar de uma eclesialidade, ou seja, uma comunidade que vive aquela fé. Aqui, quanto ao sujeito que vive essa experiência de fé, nós poderíamos chamar isso daí na teologia clássica de fides qua, ou seja, é o sujeito que se relaciona e que faz a experiência de uma mensagem recebida da divindade, que ele vai em direção a essa mensagem por um ato de confiança. O segundo é o conteúdo, que na teologia clássica nós poderíamos chamar de fides que, isto é, o objeto formal. No nosso caso, no caso cristão, por exemplo, é o Deus que se revelou ao povo escolhido, o povo de Israel, e se revelou de maneira plena em Jesus Cristo. E depois, a comunidade que vive essa experiência de fé, a eclesialidade. Falando ainda da estrutura da fé, nós podemos perceber que, sem essas três coisas, nós cairíamos em alguns erros ou em algumas imprecisões dentro da vida de fé, que é o fideísmo, que é o subjetivismo, e que são as relações que corrompem o conteúdo objetivo mesmo da fé. Ou seja, dentro da fé existe um objeto formal, existe um conteúdo objetivo, vivido pela pessoa numa relação com a divindade dentro de uma comunidade, que no nosso caso é a comunidade cristã. Falando ainda do conteúdo da fé, e falando aqui, cada pessoa que vive essa relação com a divindade numa comunidade, ela possui um conteúdo objetivo. Por exemplo, nós acreditamos num Deus Trindade que se revelou por um ato de amor a um povo e depois a toda a humanidade, e que, continuando esse ato de amor, ele envia o seu Filho e se revela por meio dele de maneira plena, sempre permeado pela ação do Espírito. Isso é um conteúdo de fé. Então, toda fé possui um conteúdo objetivo na qual ela está baseada. Falando disso ainda, nós poderíamos perguntar, mas qual é o lugar da fé? Se nós olharmos na tradição teológica, nós vamos ver que existiram várias definições para isso. Mas, fundamentalmente, o lugar da fé é a realidade na qual nós vivemos, a vida e a história. É como se fosse um movimento que ajuda o homem a encontrar-se na história e a encontrar também um sentido profundo para a realidade na qual ele está vivendo. Isso é fundamental para que nós tenhamos sempre a noção e a consciência de que a fé não é apenas uma estrutura subjetiva. A fé supõe um sujeito em relação, mas a fé também possui uma razoabilidade, um objeto formal, um conteúdo formal, que faz com que ela não seja um absurdo, mas seja algo
compreensível, algo que possui uma estrutura interna que faz com que cada vez mais nós consigamos dar razões à nossa esperança. E aqui vem toda a temática da carta de Pedro. Porque sem dar razões à nossa esperança, a fé deixa de ser inteligível e passa a ser apenas um enunciado manipulável, que pode ser utilizado de maneira deturpada e assim levar o homem à sua não realização. Então, qual é o lugar fundamental da fé? É a nossa existência. Porque Deus se revelou na história humana por meio de palavras humanas, querendo sempre transmitir o conteúdo, o seu próprio ser, a sua própria presença e a sua palavra de salvação. Mas é na história que nós vamos entender o conteúdo da fé. Tanto é que nós dizemos que a fé cristã é uma fé revelada, mas é um Deus também que caminha conosco. É um Deus que faz uma economia da salvação. Ele vai, por um ato de amor, revela-se ao povo e faz com ele uma aliança, e o povo, aderindo a essa aliança, responde pelo ato de fé, que não é apenas um ato de dizer sim e depois vamos continuar vivendo a nossa vida, mas é um ato de mudança radical de vida em função da mensagem da boa notícia recebida. Falando disso, vamos pensar um pouquinho sobre a fé cristã. A fé, como nós já sabemos, é uma resposta do homem a Deus que se revela em Cristo por meio do Espírito. Esse é o conteúdo formal da fé cristã. No que nós acreditamos? Qual é o objeto formal da nossa fé? O que nos move é o fato de que Deus se revelou plenamente em seu Filho, que veio habitar entre nós como Shekinah de Deus, ou seja, como Deus que armou a sua tenda no meio de nós e quis nos transmitir uma palavra de vida. Quando nós falamos de revelação, nós temos que ter a noção de que nós estamos tratando de um evento complexo, no qual Deus revela a sua palavra e a sua pessoa por meio de uma linguagem humana. Ou seja, Deus revela o seu conteúdo mesmo, a sua própria pessoa e também a sua mensagem de salvação, utilizando-se dos recursos que as pessoas seriam capazes de entender, que é a própria linguagem humana, a linguagem do tempo. Isso é importante porque, diante disso, nós temos algumas suposições. Para se falar de revelação, nós estamos supondo, primeiro, um conhecimento de um evento salvífico, ou seja, Deus falou a história das pessoas e falou a essa história de maneira gradual, pedagógica e seguindo o princípio que as pessoas pudessem entender. Depois, a confiança de que aquilo que foi revelado é realmente palavra de Deus, ou seja, a confiança na palavra divina. Isso depois vai gerar a adesão da pessoa a essa palavra. Primeiramente, o ato de fé é um ato de adesão, que depois vai se clarificando por meio de um conteúdo interno. Mas, inicialmente, você faz o primeiro ato, que é eu acolho essa mensagem e acredito nela. O terceiro passo é a acolhida e o comprometimento. A partir do momento que eu entendi que é aquela palavra que Deus se revelou, essa palavra é realmente de Deus, eu acolho essa palavra, faço dessa palavra o norte, a bússola que vai orientar a minha vida, e a partir disso eu me desenvolvo como pessoa. O quarto ponto é a comunhão com Cristo, o homem perfeito. É olhando para Cristo, apóstolo do Pai, e Deus com o Pai e o Espírito, que eu vou, configurando a minha vida a Cristo, me desenvolver como pessoa. É a partir daí que eu vou entender o sentido profundo do cristianismo e o sentido profundo desse Deus que, por um ato de liberdade e amor, ele quis estabelecer uma aliança com o próprio povo. Com o povo que ele escolheu, educou e levou à plenitude por meio de Jesus Cristo e convida toda a humanidade a participar desse mistério. Na experiência cristã, como é que se dá o ato de fé? Se dá primeiramente pela iniciativa de Deus, é axio de Deus, que produz no fiel uma reaxio, ou seja, o ato de fé produz, a iniciativa de amor de Deus que vem ao encontro do povo, ele propõe uma aliança, ele revela
a vida divina, faz com que esse povo se abra a essa realidade e responda. Por isso que, primeiro, se nós pegarmos a tradição bíblica, nós vamos perceber que a fé é uma escuta e uma resposta, e por isso se torna uma obediência. A partir do momento que eu entendi qual é essa mensagem de amor que Deus me revela, eu respondo a essa mensagem de amor com o meu comprometimento de vida. E isso é o ato de fé. Na experiência cristã, isso é fundamental, porque sem isso daqui a gente não entende o mistério da revelação. Então, qual que é o conteúdo fundamental da fé cristã? É um Deus que liberta e salva a humanidade por meio de Cristo. É apenas entendendo profundamente isso que nós vamos começar a entrar no mistério da revelação da fé, que é, a partir do momento que eu sei que Deus falou na história da humanidade e falou de maneira plena por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus com Ele e com o Espírito, que nós vamos conseguir entender qual é o profundo mistério e o projeto que Deus tem para mim e para toda a humanidade. Projeto esse que nós podemos chamar de economia da salvação. Porém, nós poderíamos perguntar, existe uma diferença entre a maneira de conceber a fé cristã dentro do catolicismo e dentro das igrejas da Reforma, como é o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, de maneira particular, do luteranismo e do calvinismo? Nós poderíamos dizer que sim. E quais são essas diferenças? As diferenças são fundamentais no sentido, por exemplo, a fé das igrejas reformadas dá muita ênfase à adesão do fiel à mensagem revelada. Então, é a relação entre o comprometimento do sujeito com essa mensagem. Não importa, não dando muito ênfase ao objeto formal e também à razoabilidade desse próprio conteúdo. Já a fé católica enfatiza 3 pontos fundamentais. Primeiro, o conteúdo, o objeto formal. Qual é a estrutura interna? Quais são os conteúdos dessa fé? Por isso que é importante que nós, dentro da tradição cristã católica, saibamos quais são os artigos da fé, que é a nossa profissão de fé, eu creio. Eu creio em Deus Pai, creio no Filho, que veio ao nosso encontro, padeceu sob Pôncio Pilatos, e depois morreu, foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. Creio no Espírito Santo, creio a Igreja Católica, que é ou seja, creio na comunidade dos fiéis. Tudo isso são conteúdos formais da fé. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. São conteúdos formais que nos dão o caminho para fazer a nossa experiência com Deus. E essa experiência é mediada pela autoridade dos apóstolos, ou seja, pela autoridade daqueles que são sucessores e são legítimos guardadores do conteúdo da fé, do depósito da fé, que é o magistério da igreja. Portanto, pensando a fé católica, é necessário que nós tenhamos consciência dessas 3 realidades. Primeiro, existe um conteúdo fundamental. Segundo, esse conteúdo é mediado pelo magistério, que é a comunidade dos fiéis. E terceiro, existe uma razoabilidade. Isto é, a fé, mesmo sendo um ato que supera a capacidade natural do homem, e por isso é um dom, e daqui a pouco nós vamos tratar o tema da fé como um dom, não é contrária à razão. Existe uma inteligência da fé e uma fé inteligente. A inteligência da fé é essa capacidade que o homem tem de buscar, de se predispor a acolher a revelação, e a uma fé inteligente é essa, a partir do momento que eu acolho o conteúdo da revelação, eu começo a dar cada vez mais razões à minha esperança. E aqui nós temos a fé pensada como um conteúdo da vida das pessoas que vivem a própria fé a partir dos olhos de Deus. Falando da fé como um dom, é necessário que nós tenhamos sempre essa consciência. A fé é um dom do Espírito dado ao homem para que as pessoas reconheçam a sua origem e o seu fim, e também possam reconhecer o mistério profundo de criaturalidade que lhes foi dado por meio da vida divina. Ou seja,
Deus cria o homem por um ato de amor e depois, para que o homem reconheça a grandiosidade desse ato de amor e também se planifique reconhecendo esse ato, ele dá, por meio do Espírito Santo, o dom da fé, que faz com que nós vejamos as realidades divinas e tenhamos a consciência de que Deus falou a história das pessoas por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, por meio dos juízes e de maneira plena por meio de Jesus Cristo, e que continua falando a nossa história, revelando qual é o mistério de salvação que ele tem para cada pessoa. Mistério esse que deve ser vivido a partir do momento que nós reconhecemos com toda a nossa existência essa palavra de salvação e, vivendo em comunidade, desenvolvemos essa experiência fundamental de relação com Deus. É a partir daí que nós vamos realmente entender em profundidade o que é a fé. Haja vista que pensar a fé e pensar as estruturas da fé implica profundamente em pensar como eu me coloco diante de Deus e como eu respondo a essa mensagem de amor, a esse primeiro passo de amor que Deus já deu. É somente a partir disso que eu realmente vou construir-me como pessoa que caminha na fé. Diante disso, é importante sempre considerar algumas coisas. Primeiro, se nós dizemos que existe um conteúdo de razoabilidade na fé, é preciso que nós demistifiquemos algumas coisas, como alguns misticismos que fazem com que a mensagem revelada seja manipulada. E aí Deus deixa de ser aquele que conduz a minha história, que dá um norte para a minha vida e que caminha comigo para que eu consiga me desenvolver cada vez mais como pessoa e passa a ser o meu objeto. Eu acabo reduzindo Deus ao meu mundo da vida. E isso não é mais fé. Isso daí é possessão. Isso daí é fazer de Deus um objeto. É objetivar Deus. Se nós quisermos entender e citar um exemplo da tradição bíblica, basta ver, por exemplo, o fato do bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi uma ofensa a Deus, não porque era um outro Deus, mas porque era um Deus que eu conseguia dominar. Era um Deus que eu conseguia transportar. Era um Deus que eu conseguia colocar na minha casa, colocar na tenda e dizer assim, a partir de agora você não saia mais daqui. Por isso que Deus demora para revelar o seu nome. E quando revela, ele diz, eu sou aquele que caminha contigo. Ou em outras traduções, eu sou aquele que sou. Ashrei, Asher, Ashrei. Isso é importante para que nós tenhamos a consciência de que um ato de fé também é um ato de liberdade do homem, mas também é um ato que tem que deixar Deus livre. Deus vem ao nosso encontro por um ato de amor e liberdade. E nós, a partir do momento que acolhemos esse projeto, não podemos aprisionar Deus. Não podemos fazer de Deus o nosso objeto ou o nosso instrumento de manipulação. Deus deve permanecer dentro da relação da fé como um outro, com o qual eu devo respeito e responsabilidade. Se nós não procedermos dessa maneira, nós acabaremos por criar anomalias dentro da vida espiritual e principalmente dentro da vida de fé. A fé, repetindo, é um ato de adesão livre e consciente, responsável do homem a uma mensagem de Deus. E essa mensagem implica com que a pessoa que faz esse processo de adesão esteja profundamente comprometida com o conteúdo dessa revelação, com a maneira de viver que essa revelação pede e implica, e também com o fato de que todos aqueles que são chamados ou que receberam o dom da fé devem também fazer da sua vida uma expressão e um testemunho desse dom. Nós da Pastoral da Universidade Católica desejamos a vocês um Feliz Natal,
que cada vez mais vocês possam crescer na fé. E o Natal é sempre um tempo oportuno para reconhecer o mistério de Deus que vem ao nosso encontro sob a forma de um menino, frágil, que nasceu numa gruta em Belém. Que esse seja um tempo de esperança e de renovação. E que cada vez mais nós consigamos descobrir Deus que caminha conosco, que bate à nossa porta e que nos chama a participar da vida divina. Muito obrigado, Feliz Natal e até o próximo Conexão Pastoral.